Salmo 23, bem conhecido, né? Todos conhecem o Salmo 23. E o luto conta, mas ele foi vencido pelo óculos. Salmo 23, a partir do versículo 1. Nós vamos ler inicialmente só o versículo 6. E diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste culto tão abençoado, Pai. Meu Deus, em que nós estamos aqui clamando, orando, intercedendo pelos pedidos de oração, por aqueles que estão sofrendo. Senhor, o Senhor também, Pai, tem nos visitado durante o louvor, ó Pai, podemos sentir a Tua presença, Senhor. Meu Deus amado, e quando nós sentimos a Tua presença, nós sabemos que o Senhor está se agradando, ó Pai, que o louvor tem subido e tem chegado à Tua presença, Pai. E o mais importante desta reunião é a Tua presença, Senhor. Sem a Tua presença, sem o Senhor presente neste lugar, nada disso tem nenhum valor ou significado. Somente o Senhor tem valor quando o Senhor se faz presente e quando podemos sentir a Tua presença. Senhor, estamos diante da Tua palavra neste momento e nós te pedimos, fala conosco, ó Pai, através desta palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para abençoar as nossas vidas e que nós saiamos daqui, Senhor, fortalecidos, ó Pai, renovados, ó Senhor, abençoados. Ó Pai, por esta palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este Salmo de Davi, ele fala de muitas coisas maravilhosas. Ele vai começar falando sobre cuidado, sobre proteção, sobre provisão. E eu comecei no versículo 6, porque ele chega no final de tudo isso, mostrando aquilo que é mais importante. O que é mais importante? A bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida. E nós podemos habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor. O mais importante de tudo é a nossa comunhão com Deus. É poder estar na presença do Senhor. O Salmo 51 é outro salmo de Davi, é um salmo que ele escreve depois dele ter pecado. E naquele salmo ali, ele vai expressar a importância, o valor que a presença de Deus tinha na vida dele. Ele não pede para Deus não tirar ele do trono, ele não pede para Deus não tirar suas riquezas, ele pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. A coisa mais importante para Davi não era o fato dele ser rei, e não era o fato dele ter muitas riquezas e glória. A coisa mais importante, o maior tesouro na vida de Davi, era a presença de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, lendo aqui, meditando neste versículo, nesse salmo, e especificamente no versículo 6, eu vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Você ama a casa do Senhor? Qual é o valor que a casa do Senhor tem na sua vida? Porque Davi está falando: habitarei na casa do Senhor por longos dias. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não amam a casa do Senhor. E não têm prazer de estar na casa do Senhor. Elas vêm, mas elas não têm aquele compromisso, aquele empenho de estar na casa do Senhor. Mas Davi, ele deixa claro, e ele vai expressar isso nesse salmo e em outros salmos. E outro salmista vai escrever: mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Então o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei o meu lugar junto aos teus altares. Esse é o sentimento não só de Davi, mas dos outros salmistas. Você ama a presença do Senhor? E por que uma diferença entre a casa do Senhor e a presença do Senhor? Porque a casa do Senhor é esse lugar em que nós estamos, reunidos como igreja, como corpo de Cristo.
mas a presença do Senhor eu posso sentir na minha casa. Você ama a presença do Senhor? Você separa um tempo do seu dia, na sua casa, para você buscar ao Senhor, para você... Jesus deu uma instrução: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai, fala com teu pai. Ele nos ensinou a fazer isso. Ele deu exemplo da sua vida. Quando você lê os evangelhos, diversas vezes vai dizer que Jesus se retirava para orar. Às vezes ele passava a noite em oração sozinho. E outros textos vão dizer que ele se levantava muito cedo, antes do sol nascer, e se retirava para lugares desertos para orar. E Jesus nos deu o exemplo de uma vida de oração, e nós vemos aqui isso tão presente na vida de Davi. Porque muitos dos salmos de Davi são verdadeiras orações. O pastor leu aqui o Salmo 40, no começo, uma oração de Davi, é uma oração de Davi. É aquela intimidade que ele tinha com Deus e que, glória a Deus, ele registrou e que chegou até nós para abençoar as nossas vidas, assim como esse Salmo 23. E aqui, lendo e meditando, para aqueles que amam e buscam ao Senhor com todo o seu coração. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem para nós. Primeiro, lá no versículo 1, haverá provisão para aquele que ama ao Senhor, para aquele que o busca com todo o seu coração, para aquele que tem prazer na sua casa, para aquele que tem prazer na sua presença. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai haver provisão. Não significa que você não vai passar por luta, nem por tribulação. Significa que vai haver socorro, vai haver provisão. Todos nós conhecemos a história da viúva da Sarepta de Sidom, que estava para fazer a sua última refeição. Mas antes que ela fizesse a sua última refeição e esperasse a morte, Deus mandou o profeta Elias. Mandou provisão. O povo estava no deserto por 40 anos e todos os dias, diz a palavra do Senhor, que Deus enviava o pão do céu, o maná. Provisão chega na vida daquele que ama, daquele que serve ao Senhor. No versículo 2 diz que haverá descanso. Ele diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vai haver descanso. Como assim, pastor? O senhor não sabe a luta que eu estou passando, o senhor não sabe a tribulação, mesmo no meio da luta e da tribulação, nós podemos descansar no Senhor. Quem conhece a história de Davi, vê que ele é luta em cima de luta, é inimigo em cima de inimigo, que ele vai vencendo, parece que nem um minuto dele ele tem sossego, mas ele vai escrever lá no Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor. Quer dizer, estou confiando no Senhor, eu não vou andar aflito, eu não vou andar angustiado, porque eu sei quem está tomando conta da minha vida, aleluia. Ele vai me guiar mansamente a águas tranquilas, vai me dar vitória, ele vai me levar para a vitória. Eu estou passando aqui por um momento difícil, mas eu sinto a presença de Deus, eu tenho uma paz que excede a todo entendimento, eu tenho alegria no meu coração, aleluia. Eu posso confiar no Senhor. Lá quando o Golias está ali desafiando, a palavra de Deus diz que todo mundo está com medo, os soldados estão com medo, o rei está com medo, está todo mundo com medo, menos Davi. Davi, no meio de todos aqueles homens com capacete, com couraça, com escudo, com espada, todo mundo pronto para a guerra. Ele não tem um capacete, ele não tem uma couraça, ele não tem um escudo, ele não tem uma espada, ele não tem um treinamento de guerra, ele não sabe nem o que é entrar numa batalha ainda, ele nunca entrou numa batalha ainda, mas ele diz: não se atemorize o coração de ninguém, eu vou lá e Deus vai dar vitória. Ele tem descanso no Senhor, mesmo no momento da tribulação, ele tem a certeza de que a presença de Deus na sua vida vai garantir a vitória. Nós temos que saber isso. O medo, ele faz parte da nossa vida, mas a nossa vida não deve ser dominada pelo medo. E a Bíblia diz que aquele que conhece o perfeito amor, e o perfeito amor é o amor de Deus, ele não é dominado pelo medo. Por quê? Porque eu sei quem está comigo, aleluia. Porque eu sei quem cuida da minha vida. Porque eu sei quem está no controle da situação da minha vida, aleluia. Versículo 3 diz que haverá
direção para a nossa vida. Ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não nos deixa confundido nem perdido. Pior coisa que tem para o motorista é a gente estar num lugar perdido, que a gente não sabe nem onde a gente está. A gente quer chegar num lugar, mas a gente não sabe se a gente está indo, se está voltando, se está perdido. A pior coisa para o motorista. E eu trabalhei muitos anos na rua com vendas, é ruim quando a gente está perdido. Depois que inventaram os aplicativos GPS, aí é uma benção para nós. Mas eu sou de uma geração que não tinha isso, né? Hoje tem, glória a Deus. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, tinha nada disso. Tinha o guia. Quem aqui já viu o guia? Um livrão desse tamanho assim, e era um negócio meio difícil, que aqui tinha um número em cima, tinha um número embaixo na página. Quer dizer, o mapa para cima você tinha que olhar que página que estava, folhear, ir lá, e para baixo era outra. Se você não soubesse usar, você ficava perdido, que você virava a folha aqui, estava a continuação da lateral, mas não estava para cima nem para baixo. Diz aqui: guia-me pelas veredas da justiça. Deus dá direção, Deus dá para nós algo, meu irmão, que nós precisamos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão saiu sem saber para onde ia. Como assim? Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra logo de início para ele. Deus não deu lá um catálogo lá de Canaã. Olha esse catálogo aqui, dá uma olhada nas paisagens, vê se te agrada esse lugar. Porque a gente, quando vai fazer uma viagem, assim, você quer conhecer o lugar, você vai procurar ver mais ou menos como é aquele lugar. Mas Abraão saiu sem saber para onde ia, mas o Senhor o guiou, aleluia, por veredas de justiça, onde ele alcançou a vitória, aleluia. O Senhor é aquele que continua guiando a nossa vida, aleluia, por veredas de justiça. Que são veredas de justiça? Na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou transgredir, aleluia. Ele vai fazer isso. Ele vai me dar uma direção segura para a minha vida. Vai ter uma direção certa, aleluia, para a minha vida. A palavra de Deus diz que nos dias do profeta Eliseu, o rei da Síria ficava colocando emboscadas para pegar o rei de Israel, para derrotá-lo. Mas antes que o rei de Israel caísse na emboscada, Deus revelava os planos do rei da Síria para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: ó, rei, não passa por aquele caminho e tem uma emboscada ali, desvia dali, vai para lá. Chegou num ponto que o rei da Síria reuniu lá os seus oficiais mais chegados e falou: tem um traidor no meio de nós. Tem alguém aqui que é um traíra aqui. Está lá contando tudo para o rei de Israel. A gente faz o plano e o rei de Israel descobre. Não é possível. Tem alguém aqui que está traindo a gente. Então alguém falou: não, rei, ninguém está traindo não. Sabe o que é? Tem lá em Israel um profeta. E Deus ouve até aquilo que o rei pensa lá escondidinho, cochicha lá no seu quarto sozinho. Deus ouve, vem e conta para ele. Ele conta para o rei de Israel. Então Deus dá para nós uma direção segura, Ele nos guarda de coisas que a gente não sabe, de coisas que a gente não vê. Nós estamos guardados pela provisão, pelo Senhor, pelo cuidado do Senhor, aleluia. No versículo 4 ele garante a sua companhia, a sua presença, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E ele andou. Quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou Golias, quando ele enfrenta os exércitos inimigos, por várias vezes, ele andou pelo vale da sombra da morte. Porque para enfrentar um leão e um urso, irmãos, naturalmente ninguém consegue vencer. Sem uma arma, hoje em dia até com uma arma de fogo é difícil. É difícil, depende. Eu estava vendo, gosto de ver essa série aí que mostra o pessoal em outros países e tal. Aí tem uns lugares lá dos Estados Unidos que é comum o urso vir, né? E aí o pessoal que mora em lugar afastado, num sítio, numa fazenda, tem que ter uma arma para se proteger. E aí um rapaz estava instruindo um pessoal novo lá,
e eles escolheram uma arma. Ele falou: não, esse calibre aí não mata o urso não. Se você tiver com uma arma dessa aí, ó, além de você não matar o urso, você só vai machucar ele, ele vai vir com mais raiva e ele vai matar você, mais rápido ainda. Tem que ser uma arma de um calibre maior. Então você vê que, imagina na época de Davi, que ele não tinha nenhuma arma de fogo. Deus que deu a vitória, foi Deus que fez, aleluia, que ele prevalecesse sobre o leão, sobre o urso, sobre Golias. Ele está falando, não porque ele é melhor do que ninguém, ele diz: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A certeza da presença de Deus, a companhia. Ele diz: o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Jesus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. A certeza da presença de Deus nos dá segurança. A tua vara e o teu cajado. O que o pastor faz com a vara e com o cajado? Se a ovelha está meio que dando uma desgarradinha, ele vai lá e puxa ela de novo para o caminho. A palavra de Deus tem essa função. A palavra de Deus vai puxar a gente, vai dar uma correção para a gente não se desviar. É por isso que nós temos segurança. É por isso que nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, porque a palavra de Deus diz que se nós estamos sem correção, então nós não somos filhos de Deus. Mas se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor e pela palavra de Deus, há uma segurança de que somos filhos de Deus, aleluia. Porque o pai e a mãe estão ali sempre de olho no filho. Qualquer errinho, o pai, opa... significa cuidado, amor, proteção, provisão. O filho não entende muito, né? Ele só vai entender quando ele tiver os filhos dele, né? Como muda a vida da gente quando a gente tem os nossos filhos. A gente, quando não tem filho, a gente tem uma imagem dos nossos pais, mas a partir do momento que a gente se torna pai e mãe também, a nossa visão dos nossos pais, ela muda completamente. Porque a gente começa a lembrar de tudo que nós vivemos no passado, todas as vezes que nosso pai e nossa mãe puxou a orelha, nos corrigiu e falou coisas para nós que a gente no momento ali ficou bravo, não entendeu, achou que eles estavam querendo estragar a nossa vida, mas na verdade eles só estavam querendo nos preservar e nos livrar de sofrimentos e de angústias. E Deus é assim também. A sua vara e o seu cajado nos consolam, aleluia. Ele é a companhia certa sobre a todo momento da nossa vida. Que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego se o Senhor não estivesse com eles naquela fornalha? Que seria de Daniel naquela cova de leões se Deus não enviasse o seu anjo para fechar a boca do leão? O que seria dos filhos de Israel se Deus não fizesse o mar se abrir para que eles escapassem do exército de Faraó? Então Deus está sempre conosco, para nos livrar, para nos guardar e para nos proteger. Ele é a companhia certa e segura, aleluia. Versículo 5, Deus é a nossa defesa e aquele que unge as nossas vidas. A unção significa que Deus nos escolheu, aleluia. Quando Deus envia o profeta Samuel até a casa de Davi para ungí-lo rei, Deus está mostrando e sinalizando: esse é o que eu escolhi. Esse é o que eu elegi para mim. E na Bíblia diz que nós somos eleitos do Senhor. Versículo 5, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso naquela época significava uma defesa diante do ataque do inimigo. Como hoje nós temos os tribunais, naquela época eles não tinham tribunal como a gente tem hoje, não tinha essa figura do advogado como nós temos hoje. Então ele está simbolizando naquilo que existia na época: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus é o que vai estar do meu lado para me defender da acusação dos meus inimigos, do avanço dos inimigos contra mim, aleluia. Unges a minha cabeça com óleo, quer dizer, Deus vai mostrar para todo mundo que Ele me escolheu, aleluia, e Ele me chamou, aleluia. Eu não estou usurpando o lugar de ninguém. Davi tinha isso. Eu não estou aqui conspirando contra Saul, eu não estou aqui querendo puxar o tapete de Saul. Deus vai me justificar e vai mostrar para todos que foi Ele que me escolheu. Eu estava lá na casa do meu pai, eu nem pensava em ser rei de Israel, eu estava lá cuidando das ovelhas, eu nunca conspirei contra ninguém, mas Deus me
escolheu. Deus mandou o profeta Samuel ir lá na minha casa, aleluia. O meu pai se esqueceu de mim, reuniu todos os meus irmãos, então Deus teve que mandar ele chamar lá no campo, aleluia. Foi Deus que me trouxe, aleluia. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me elegeu. Ele derramou o seu azeite sobre a minha cabeça, ele me ungiu e ele me separou, aleluia, para cumprir a função que ele tem para mim. Porque ele todo o tempo ele foi acusado de conspirar. Mas ele está dizendo, não, Deus é quem me justifica, eu não conspirei nunca contra ninguém. Por 2 vezes Saul estava nas suas mãos, se ele quisesse facilmente ele poderia matar a Saul. Estava escondido na caverna com seus homens, uma vez Saul entra na caverna, para usar a caverna como banheiro, ele está lá. E ele não faz nada. Na outra vez, Saul vai dormir, aleluia, e ele está dentro da caverna. Saul escolhe uma caverna para dormir, e ele está lá escondido dentro da caverna. Poderia ter matado a Saul, mas nunca fez isso. Aleluia, disse, Deus é que vai me justificar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Eu sou ungido do Senhor, eu sou eleito do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos separou para Ele, aleluia, porque Deus conhece o futuro para Deus não é uma surpresa. A palavra de Deus diz que Ele conhece todos os nossos dias, até os dias que eu nem conheço ainda. Deus já sabe os dias que eu vou viver, Deus já sabe quantos anos eu vou viver nessa terra, Deus já sabe se eu vou ser arrebatado, ou se eu vou morrer antes do arrebatamento, está tudo diante dEle, aleluia. No versículo 6, aí ele conclui dizendo isso, haverá bondade e misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. A bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir, aleluia. Meus irmãos, que diferença faz na nossa vida a bondade e a misericórdia de Deus. Todas essas bênçãos que ele foi falando antes, elas são, aleluia, o resultado da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não merecemos nada. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, aleluia, tem nos seguido, aleluia, tem nos guardado, tem feito a diferença na nossa vida. Em Malaquias a palavra de Deus diz que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença. Deus faz diferença, Deus guarda aqueles que são seus. A palavra de Deus diz, Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. A palavra de Deus diz que Ele não permite que o inimigo nos toque. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Há um socorro, há uma provisão para as nossas vidas da parte do Senhor. E isso é fruto da sua bondade, da sua misericórdia. E a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos levar para a sua presença. Aleluia! Habitarei na sua casa todos os dias da minha vida, por longos dias. Irmãos, é por isso que nós devemos amar a casa do Senhor. É por isso que nós devemos amar a presença do Senhor. Porque quando nós estamos aqui, aleluia, nós estamos sendo assistidos por Deus, aleluia, fortalecidos por Deus. Essa semana um rapaz veio fazer uma manutenção no portão, e ele fez a manutenção e tal. E ele estava ali, de repente ele, posso usar o banheiro? Pode. Ele usou o banheiro, tomou água, ele e o ajudante. Aí ele perguntou, você é uma igreja evangélica? Eu falei, é uma igreja evangélica. Tá. Aí ele sentou ali fora. Eu falei, vou fazer uma pergunta para você. Você é crente? Ele falou, não sou crente não. Eu falei, você não crê em Deus? Ele falou, não, eu creio em Deus sim. Eu falei, então você é crente, ué. Quem crê em Deus é crente. Você está rotulando, hein? Eu brinquei com ele, assim, ele deu risada. Falei, só não é crente quem não crê em Deus, mas quem crê em Deus é crente. Aí ele deu risada. Eu falei, não, mas não vou à igreja nenhuma. Eu falei, tá, tudo bem, mas você crê em Deus. Ele é. Aí eu falei para ele, olha, todos nós temos 2 naturezas. Uma natureza física e uma natureza espiritual. Como é que você cuida da natureza física? Ele, não, eu me alimento, eu como 3 vezes no dia, eu me exercito, se tiver alguma coisinha eu vou no médico. Eu falei, exatamente, aí nós estamos cuidando do nosso físico, mas do nosso espírito não se alimenta dessas coisas. Nosso espírito não come arroz com feijão, não come carne, não come feijoada, não come churrasco. O nosso espírito não
fica melhor quando a gente se exercita, ou quando a gente vai no médico, ou quando a gente toma remédio. Isso não serve para o espírito, isso só serve para o corpo. O que serve para o espírito é outra coisa. Aí ele falou, orar, né? Eu falei, orar. É uma delas. Orar, ler a Bíblia e vir na casa do Senhor. Porque a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. A palavra de Deus diz que cada um de nós faz parte do corpo. E o corpo precisa estar unido. Se eu pegar aqui meu dedinho agora e cortar ele fora, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Porque o corpo não está mais sustentando ele não está mais recebendo sangue, e o sangue vai levar tudo aquilo que ele precisa para estar vivo. O oxigênio, os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa, o calor, tudo que ele precisa para estar vivo. Cortou aqui fora, perdeu a ligação, vai morrer, vai apodrecer, não vive mais. Assim, nosso espírito tem necessidade de estar na casa de Deus, na presença de Deus. Nós temos necessidade de ler a Bíblia, nós temos necessidade de orar, nós temos necessidade da presença de Deus para alimentar o nosso espírito. É por isso que a pessoa que não entende isso, ela vai procurar preencher isso com outras coisas, mas nunca preenche. Alguns vão para o álcool, outros vão para as drogas, outros vão para a prostituição, outros vão fazer loucura. O que o homem está tentando com tudo isso? Preencher algo que só o Espírito de Deus pode preencher, tentando alimentar uma fome que tem no seu interior, que não é física, mas é espiritual, e que nada vai satisfazer, a não ser a presença de Deus. Aí ele falou, entendi. Falei, vem aqui, quer vir? Escuta aqui, vem. Que dia que tem culto? Eu falei para eles, dia de culto. Falei, vem aqui, você vai ser bem-vindo. Não, qualquer dia eu venho aí. Porque todo ser humano tem a necessidade de alimentar o seu espírito. Todo ser humano que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ele sente um vazio grande, ele sente algo, ele não sabe explicar o que é, ele não sabe dizer o que é, mas ele sente que está faltando alguma coisa na sua vida, e o que está faltando é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E Davi encontrou isso aonde? Na presença do Senhor. Por isso ele está dizendo, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu amo a presença do Senhor, eu amo a casa do Senhor, porque a presença do Senhor me satisfaz. Que a presença do Senhor possa nos satisfazer. Mais do que qualquer outra coisa. Em outro salmo ele vai dizer, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. O Senhor é o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é o Senhor. Eu amo estar na Tua presença, eu amo estar na Tua casa. Irmãos, a gente pode perder tudo, a única coisa que a gente não pode perder é a presença de Deus. Pastor, como assim? Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. A única coisa que Jó não perdeu foi a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus trouxe a restituição de todas as coisas na vida dele. Se ele tivesse permanecido com tudo e perdesse a presença de Deus, nada mais iria satisfazer ele. Então nós temos que estar guardando esse tesouro bem precioso que é a presença de Deus. Que você possa, como Davi, amar a casa de Deus, amar a presença de Deus, ter prazer de estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar.